Olá, meus irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam bem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ainda estamos num período aí de isolamento, ainda estamos tomando as devidas precauções, os devidos cuidados para evitar que esse vírus se espalhe, que mais pessoas sejam contaminadas, porque temos acompanhado aí o que tem acontecido. Quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos mais uma vez, para que nós possamos refletir, possamos pensar, meditar na palavra do Senhor, porque é ela que é o nosso pão, é ela que é o nosso sustento, é ela que nos alimenta, que nos fortalece, é ela que nos transforma, é ela que nos ensina quem é Deus, quem somos nós, como nós devemos nos relacionar com Ele, nos relacionar uns com os outros. É por isso, mais esse vídeo, mais essa breve meditação na palavra do Senhor. Queridos irmãos, não sei se vocês concordam comigo, mas eu creio que aquelas fotos que nós tiramos, que são feitas de surpresa, aquelas fotos que nós conseguimos tirar quando a pessoa não está esperando, ou quando nós mesmos não estamos esperando, são as fotos que são as mais interessantes, são as fotos que mais chamam a nossa atenção. Isso porque é uma foto que é tirada no momento em que a pessoa não está esperando. É uma foto que pega a pessoa de surpresa, registra o momento em que a pessoa está mostrando quem ela é de verdade. Que é aquela foto quando não se prepara o ambiente, não se prepara a pessoa para tirar foto, não faz uma pose, não faz filtros. A gente tem visto muitos filtros aí sendo aplicados nas fotos, transformando a pessoa no que ela não é de verdade. Então, creio que aquelas fotos que são tiradas no momento de surpresa são as fotos que mostram quem a pessoa é, registra o momento que a pessoa se mostra como ela está de verdade, como ela está se mostrando no momento. E isso acontece também, a gente se mostra de verdade quem é quando somos pego de surpresa, seja no momento de uma fotografia, ou seja no momento de circunstâncias que nós não estamos esperando. Então, quem você mostra, qual é o sentimento que você demonstra quando algo te pega de surpresa? Quais são suas emoções, seus sentimentos, as suas reações quando algo que você não estava esperando vem e te pega de surpresa, num momento ali inesperado? Aí nós podemos ver quem nós somos de verdade. O que é que você demonstra quando algo acontece que você não está esperando? Medo ou confiança? Será que você demonstra desespero ou demonstra esperança no momento de quando algo inesperado, quando algo te pega de surpresa? Nós vemos na palavra de Deus que o profeta Eliseu e o seu servo passaram por momentos assim. O texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, narram isso bem. Assim diz a palavra do Senhor: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então vejam que o profeta Eliseu e o seu servo, o moço que ajudava o profeta, passaram por um momento
em que algo lhes pega de surpresa, em que uma situação que eles não estavam esperando repentinamente acontece. Eles passaram por um momento que as características que nós falamos anteriormente daquela foto, de que algo repentino acontece, estava acontecendo com eles. Israel estava em guerra contra a Síria. E o rei da Síria sempre estava armando emboscadas, sempre estava preparando armadilhas para pegar os soldados de Israel. Porém, toda emboscada que o rei da Síria planejava, toda armadilha que o rei da Síria pretendia fazer, Israel antecipava essa emboscada. Toda armadilha que o rei da Síria preparava para pegar o exército inimigo, Israel sabia o que ia fazer, o que ia acontecer e não ia pelo caminho onde tinha emboscada. Então o rei da Síria, indignado, frustrado, irritado, questiona os seus generais: quem é que está no nosso meio que está contando ao rei de Israel aquilo que a gente tem feito? Quem é que está aqui no nosso exército que está nos traindo? Só que os generais do rei da Síria sabiam que não tinha nenhum inimigo. Eles falam: rei, não tem ninguém aqui que está traindo o Senhor. É Eliseu, é o profeta Eliseu que sabe tudo o que o rei tem falado no seu quarto. É o profeta Eliseu que tem tido conhecimento do que está no mais íntimo do coração do rei. Então, Eliseu sabe desses planos e conta ao rei de Israel, e o rei de Israel foge das nossas armadilhas. Então o rei da Síria fica ainda mais frustrado, fica ainda mais irritado, e ele manda uma quantidade enorme de soldados para ir procurar o profeta Eliseu, para que trouxesse o profeta Eliseu onde quer que ele estivesse. O rei da Síria manda então soldados, cavalos, carros de guerra, manda toda a sua força bélica para ir atrás de Eliseu. E esses soldados encontram Eliseu. Esses soldados descobrem onde estava Eliseu. Eles vêm e falam para o rei da Síria: ó, achamos Eliseu e ele está em Dotã, está escondido na cidade de Dotã. Então o rei da Síria arma mais uma vez o seu exército, convoca toda a sua força, todo o seu exército e manda cercar a cidade de Dotã. O rei da Síria estava tão irritado, tão frustrado, desejando tanto a vingança que ele separa toda a sua força para pegar 2 homens que estavam escondidos numa cidade. E aí, o profeta Eliseu e o seu servo estão em Dotã, passam a noite lá em Dotã, e logo de manhãzinha, o texto diz, bem cedo de manhãzinha, o servo do profeta Eliseu desperta do seu sono, sai do local em que eles estavam, se dirige ao portão da cidade de Dotã, de repente ele vê. Ele vê aquele mar de gente cercando a cidade. Ele vê todo o exército sírio, todo o exército inimigo preparado para pegar tanto o servo quanto o profeta Eliseu. Desesperado então diante daquilo que estava diante dos seus olhos, angustiado pelo que ele viu, ele volta correndo para onde estava o profeta Eliseu, sacode o profeta e fala: o exército inimigo está ali. Com a voz trêmula, os seus olhos arregalados, a pupila dilatada, suas mãos tremendo, suas pernas também tremendo. E o profeta Eliseu ouve da sua voz trêmula: ai, meu Senhor, o que faremos? O profeta Eliseu distingue as palavras do seu servo, perguntando: ai, meu Senhor, o que nós faremos? O que faremos, irmãos? Essa é uma pergunta que continuamente nós fazemos. Essa é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos, principalmente diante do cenário que nós estamos vivendo. O que faremos quando aquela notícia inesperada chega? O que faremos, Senhor, quando vem a notícia do desemprego, da demissão? O que faremos, Senhor, quando nós descobrimos que um parente nosso, ou que nós mesmos, estamos enfermos? O que faremos diante da traição daquele nosso amigo em quem nós confiávamos? O que faremos diante desses números que a cada dia aumenta por causa dessa doença? O que
faremos, meu Senhor? Interessante que aí no texto nós vemos duas atitudes bem diferentes diante de uma mesma circunstância. Duas reações bem diferentes diante da mesma circunstância. Nós vemos o servo do profeta temeroso, angustiado, com medo por causa daquilo que ele tinha visto, porque ele viu toda a tropa do inimigo, toda a força do inimigo cercando a cidade. E nós vemos o profeta Eliseu calmo, sereno e tranquilo, como diz a canção, ao ouvir a notícia que o seu servo lhe trouxe. Mas aí a gente pode argumentar, não, mas o profeta Eliseu ficou assim porque ele não viu o que o servo viu, ele só ouviu da notícia. O profeta Eliseu ficou calmo porque se ele tivesse visto o que o servo viu, ele iria se desesperar também. E é assim que a gente pensa também, você está falando isso do meu problema porque você não sabe o que eu estou passando, só estou te contando o que eu estou passando. Só que não, meus irmãos, não foi porque o profeta Eliseu não viu que ele ficou calmo, mas foi ao contrário. Foi justamente porque ele viu que ele ficou calmo. O profeta Eliseu, ele viu sim as tropas do inimigo, mas ele viu além. Ele viu o exército celestial cercando a cidade também. O profeta Eliseu, ele viu os carros e os cavalos do inimigo, mas ele viu os carros e os cavalos de fogo do Senhor cercando toda a cidade. O profeta Eliseu, ele viu a força bélica do inimigo, mas ele viu além disso. Ele viu o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, com toda a sua tropa, tomando conta do seu servo e do profeta. Então não foi porque ele não viu, foi porque ele viu que ele ficou calmo. Queridos irmãos, na nossa caminhada cristã, nós passamos por momentos assim. Quantas notícias inesperadas você não recebeu? Quantas dúvidas surgiram no seu coração? Tantas atrocidades podem chegar diante de nós. Tantos inimigos nos cercam para que a nossa visão espiritual fique cega, nós fiquemos cegos espiritualmente. E muitas vezes nós tomamos a atitude do servo do profeta, o desespero, o medo, porque nós enxergamos só aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. Nós só enxergamos o momento, só enxergamos aquilo que é material diante dos nossos problemas e nós não conseguimos enxergar além. Nós não conseguimos enxergar o reino espiritual, o Deus dos céus e da terra, com seus exércitos, com seus anjos acampados ao nosso redor. Então, queridos, uma primeira lição que nós tiramos desse texto é que nós devemos ser como o profeta Eliseu. Entender que o Deus dos céus está do nosso lado, que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está ao nosso lado, trabalhando em nosso coração e trabalhando ao nosso favor para que nós façamos a sua vontade. Nós temos que fazer como o profeta Eliseu, que por mais que as nuvens da neblina dos problemas estivessem ali presentes, ele conseguia enxergar além, ele via o sol que estava acima das nuvens. E uma segunda lição que nós tiramos desse texto é que o profeta Eliseu, em nenhum momento, ele repreendeu o seu servo. Embora o servo do profeta estivesse angustiado e com medo por causa da circunstância que ele estava vendo, o profeta Eliseu não zombou dele, não o repreendeu, não caçoou dele, não o envergonhou, não o humilhou. Mas ao contrário, o profeta Eliseu ora pelo seu servo. Ele ora em favor do teu servo. Senhor, abra os seus olhos para que te possa ver. Assim, irmãos, nós devemos ajudar aquele nosso irmão que não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Temos que ajudar aquele nosso irmão
que só consegue ver as ondas chacoalhando seu barco e não o Senhor dormindo no navio, no barco com ele. Nós devemos orar pelo nosso irmão para que a sua fé não esmoreça. Temos orar pelo nosso irmão que está angustiado para que ele possa ver a mão de Deus agindo, mesmo dentro dessa situação que ele está passando. Queridos, como é maravilhosa a palavra de Deus. Sabemos que passaremos por circunstâncias e por momentos que muitas vezes tentarão fazer com que nossos olhos se desviem do Senhor, mas que podemos ter a certeza, a plena certeza e confiança de que o Senhor está conosco, que os seus exércitos estão ao nosso redor, que o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, irmãos, caminhemos com confiança, com a plena certeza de que o Senhor que está conosco, e ajudemos os nossos irmãos que estão em necessidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que a graça maravilhosa de nosso Deus Pai, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, e que o grande amor de Cristo, o nosso Senhor, esteja conosco, esteja com você, com a sua família, com o seu lar, esteja com toda a igreja espalhada ao redor desta terra. Que o Senhor te abençoe ricamente, meu irmão e minha irmã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.